Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta terça-feira. E na nossa aula de hoje nós iniciamos fazendo a correção da ficha de atividades que a tia passou na quinta-feira passada. Então vamos lá fazer a correção das fichinhas das páginas 41 e 42, tá certo? Então vamos lá. Olha só, turma, essa ficha de atividades, ele começa na primeira questão, pedindo para a gente observar a vista superior de um cone. Então, olhando o objeto de cima, identifica as imagens que são vistas superiores de pirâmides e as que são vistas superiores de prismas. Então, vamos lá identificar. Essa primeira vista superior, a gente já identifica que é uma pirâmide. Por quê? Porque os lados têm formato triangular, gente. Já nessa segunda imagem, a gente já identifica que tem formato de um prisma. Por quê? Porque o prisma, eles têm as bases superiores e inferiores planas, não é? Em formato de pentágonos, de triângulos, de quadrados. Então, aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Então, aqui é um prisma, tá? No próximo também, as faces laterais têm formato de triângulos. Então, eu tenho uma pirâmide. E o próximo é um prisma de base triangular, aquele que a tia mostrou a vocês anteriormente. E aí vocês vão dizer como vocês descobriram. E aí é importante que vocês entendam que nas pirâmides é possível visualizar as arestas laterais da vista superior. Já nos prismas, não é possível a gente visualizar as arestas aqui, por exemplo, tá? A gente só vê a figura plana de cima. Já na segunda questão dessa mesma atividade, pede para a gente identificar as vistas superiores de cada um dos blocos. Então, vamos lá. Nesse primeiro bloco, a vista superior está identificada pela letra A e nesse segundo bloco, a vista superior está aqui na letra D. Então, corrijam para ver se vocês fizeram direitinho. Já na terceira questão, ele pede para a gente ver as planificações de alguns sólidos geométricos que os alunos receberam para montar. Marque um X nas planificações de pirâmides. Então, Diana é um prisma triangular, Fábio é um cilindro. Então, a gente não marca, porque nem é prisma, nem é pirâmide. Os sólidos que são não poliedros não são classificados nem como prismas, nem como pirâmides, né, gente? É só os poliedros. Então, o cone não se encaixa. A Laura montou uma pirâmide, sim. Por quê? Porque as faces laterais têm formato de triângulo. Aqui é um corpo redondo, ó, partes arredondadas, então não entra. Paulo recebeu aí uma planificação de um paralelepípedo, não é? Que tem formatos retangulares e de quadrados. E a Tânia recebeu aí o formato. Então, aí, nesse caso, vocês vão marcar um xizinho somente, resumindo, no de Laura e no de Tânia, que tem planificações de pirâmides, tá bom, gente? E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha. Então, turminha, agora que nós já realizamos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos ver o conteúdo do livro de vocês a partir da página 70. Então, página 70 e 71, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as planificações. E o que são as planificações, turma? A gente já estudou, vamos fazer a revisão? Então, essas planificações, ela é um molde que nos permite construir figuras tridimensionais, que são sólidos geométricos espaciais, aqueles sólidos que nós conseguimos ver todos os lados, então que por isso eles são chamados de figuras tridimensionais. Então as planificações são os moldes que nós utilizamos para montar o nosso sólido geométrico. Então, com o sólido geométrico espacial, nós dizemos que nós temos uma figura tridimensional, que nós vemos as três dimensões. Quais são elas? Altura, largura e comprimento, estão lembrados? Então, a planificação é o molde do meu sólido geométrico, como, por exemplo, essa caixinha que a tia mostrou. Olha só como é que vai ficar. A planificação é a parte aberta dela. Olha só. A planificação é o molde que eu utilizei para montar esse sólido geométrico, que nesse caso é a minha caixinha. Então, a minha caixinha forma um paralelepípedo, não é verdade? É um sólido geométrico tridimensional, porque possui aí altura, né? Vamos deixá-la assim, altura, largura, comprimento, não é? As três dimensões, e a espacial, eu consigo ver todos os lados.
Então aqui eu tenho o meu sólido geométrico e aqui eu tenho a planificação desse sólido, que é o molde que nos permite construir o sólido geométrico inteiro, tá? Vamos observar aí esse exemplo que ele mostra com o cubo no livro da página 70. Vamos lá? Então, olha só, turminha, nós pegamos aí a planificação do cubo, dobramos ela e assim nós temos um cubo. Então, aqui ele mostra pra gente a planificação do cubo, é uma planificação formada aí por 6 quadrados, não é? Então, ao dobrarmos essa planificação, temos o sólido geométrico tridimensional com as 3 dimensões de altura, largura e comprimento, que é o cubo. Então, turminha, agora que vocês já observaram esse exemplo no livro, tem uma atividade da página 71 que eu gostaria que vocês realizassem. Olha só, para realizar essa atividade, vocês vão utilizar o material de apoio que se encontra no final do livro, das páginas 13 e 15, e vocês vão encontrar essas planificações desses sólidos geométricos aqui. Vocês vão montar o das 2 páginas e eles vão ficar assim, ó. A tia já montou aqui o prisma triangular e já montou a pirâmide. Então, falta montar aqui o paralelepípedo e o cubo, tá? Recortem e montem esses sólidos geométricos para, então, a gente realizar a atividade da primeira questão, tá? A gente vai contar o número de vértices, de arestas e de faces de cada um desses sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, pirâmide de base quadrada e prisma de base triangular. Em seguida, na segunda questão, vocês vão identificar o prisma e a pirâmide e vão escrever como foi que vocês diferenciaram um do outro, tá bom? Então, pausa essa videoaula agora e tentem fazer sozinhos. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos agora fazer a correção? Olha só. O cubo aí, vocês vão colocar o número de arestas, de vértices e de faces, não é? Começando pelo número de faces. O cubo eu tenho 6 faces, que são os lados, tá, gente? As faces são os lados. As vértices eu tenho 8 e as arestas eu tenho 12, tá? E aí vocês vão preenchendo o número de cada um dos sólidos. O paralelepípedo, por exemplo, tem também 6 faces, também 8 vértices e também 12 arestas. Ele é a mesma coisa, só muda que o cubo tem formato de um quadrado, ele é formado por quadrados. E o paralelepípedo tem é formado por retângulos, tá? Então é uma diferença entre eles. A pirâmide de base quadrada, essa daqui, a gente vai contar o número de faces, são os lados, então 1, 2, 3, 4 e a de baixo 5, eu tenho 5 faces. O número de vértices, 1, 2, 3, 4, com a de cima 5, não é? E o número de arestas, 1, 2, 3, 4 nas laterais, 4 na parte de baixo, na base, 4 mais 4, 8. Então, eu tenho 8 arestas, tá certo? A segunda questão, gente, essa primeira planificação aí, ela tem o formato de um prisma ou de uma pirâmide, olha só. Lembre-se que o prisma tem as suas faces laterais em formato de retângulo. Então, essa primeira aqui, a gente tem formato de retângulo, tá vendo? Então, primeiro eu tenho um prisma. E na segunda, em que as suas faces laterais têm formato triangular, eu tenho uma pirâmide. E aí, fizeram direitinho? Confiram, tá bom? Agora que nós já fizemos essa atividade do livro, nós vamos agora para a ficha de atividades, onde ele vai falar um pouquinho sobre planificações. Então, eu convido vocês agora a pegarem a ficha de atividades das páginas 43 e 44 e realizarem. Em seguida, vocês dão play na aula para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram? Vamos conferir a correção? A primeira questão, ele quer que a gente faça o desenho da face que está faltando. Então, na primeira imagem, eu tenho um pentágono. O pentágono, ao lado do pentágono, eu tenho 5 faces. Eu só tenho 5 retângulos, na verdade. Eu só tenho 1, 2, 3, 4. Então, está faltando o 5º retângulo, que vocês vão desenhar. Já aqui, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, a pirâmide de base quadrada, ao lado, é formada por 4 triângulos. Aqui só tem 3. Eu vou desenhar mais um, que é o que está faltando.
E o próximo eu tenho um cilindro. O cilindro tem duas faces em formato de círculo, né, circulares. Tem uma, está faltando a outra, eu desenho embaixo. E agora, na segunda questão, vocês vão assinalar a alternativa que representa a vista superior. Lembra dos pontos de vista? Superior, inferior, lateral, não é? Então, esse primeiro bloco aqui, ó. Qual é a vista superior desse bloco? Vocês vão analisar as cores. E aí, eu tenho letra A, B, C e D. Qual é a letra? Letra A, tá certo, gente? Então, aqui já é da ficha, tá? E aí, vocês vão marcar um xizinho na letra A, ok? E na terceira questão, ele diz assim: observe a seguir a construção do modelo de paralelepípedo. Ele está sendo construído por meio da planificação baixa. Pinte as faces com as cores que faltam. Então, aí vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, confiram essas respostas e vejam se vocês fizeram direitinho. Para casa, nessa terceira aula, atividade Não é só isso, né? Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de matemática termina aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante esse conteúdo, tá? Não esqueçam de mandar uma foto das atividades para a Tia Ju, tá bom? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.